Felipe Neto é alguém que gosta de causar, de gerar polêmicas e se manter sempre em evidência. A sua mais recente pérola foi a de que é preciso derrotar o neoliberalismo, que este seria o grande desafio do Ocidente. A frase gerou imediata reação, com muita gente apontando para a sua escancarada hipocrisia. Afinal, Neto é rico. E não só isso, é alguém que gosta de ostentar a própria riqueza. Ele ficou rico com seus vídeos na internet, em que imita focas, fala de jogo online ou tenta ensinar crianças até a driblar restrições parentais. O imitador de focas, como eu passei a chamá-lo, não é apenas hipócrita por desdenhar do sistema que o enriqueceu, portanto. Ele é um deslumbrado com a própria riqueza. Alguém brega que ostenta o que tem do ponto de vista material como sinal de superioridade. É um pobre coitado de espírito. Essa imagem que anda circulando por aí diz muito. E ainda faltou a sala de cinema que ele fez em casa, ou ele se gabando de torrar milhares de dólares numa só noite. Mas por que perder tempo falando de Felipe Neto, que só a Vera Magalhães ou o Luiz Barroso parecem levar a sério, não é mesmo? Você tem todo o direito de perguntar isso, mas eu explico. O caso suscita um bom debate sobre o livre mercado. E há algumas divergências saudáveis e interessantes entre os liberais aqui. O meu amigo Hélio Beltrão, por exemplo, utilizou a fala de Neto para trazer as lições de Ludwig von Mises, o economista austríaco, à tona numa ótima coluna da Folha de São Paulo hoje. Beltrão parte da premissa de que Felipe Neto é competente no que faz e deixa a política para as tretas de Twitter e deveria ler livros liberais para aprender melhor sobre o que está condenando. São premissas benevolentes demais, em minha opinião. Partir da ideia de que Neto está realmente interessado num debate sério e adulto é apostar numa ilusão. Ele leu Chomsky, Galeano, pois ele já premeditava lacrar com a esquerda o seu novo público-alvo por interesses obscuros. Mas eu deixo o aspecto da honestidade intelectual do rapaz de lado aqui. O interessante é tentar mostrar que no livre mercado não é só aquilo que tem valor moral que vai prosperar. E isso não fica claro no texto excelente do Hélio. Ele menciona a capacidade de Neto de atender a sua demanda com competência, o que é verdade, mas deixa de fora que tipo de demanda é essa. E é aqui que eu entro. Antes, um trecho do que diz o autor, que aborda coisas muito importantes sobre a importância do liberalismo e o risco do socialismo. Empreendedores como Felipe, diz Hélio, devem sua riqueza aos que prestigiam seu produto, clientes e audiência alheios a conceitos abstratos como mérito verdadeiro ou valor intrínseco. Os intelectuais e o próprio Felipe podem ter dificuldade para entender como um frívolo canal de games ou de conteúdo para crianças pode gerar tão mais acúmulo de capital que o trabalho de um intelectual esforçado e bem treinado. O socialismo, pensam, corrigirá tal injustiça do capitalismo. Afinal, todos aqueles que trabalham duro merecem ser felizes e iguais. Ignoram que o aumento da renda de todos e o aprimoramento da tecnologia dependem de boa política econômica liberal que prestigia o poupador, capital acumulado, a propriedade privada dos meios de produção e a livre iniciativa. E ignoram, sobretudo, que o seu oposto, o socialismo, destrói as bases da prosperidade. Perfeito. Hélio continua. São lições inequivocamente demonstradas, por um lado, por países que eram estéreis e pobres há algumas décadas, como Coreia do Sul, Chile, Singapura, Hong Kong e Dubai, e, por outro, por aqueles que empobreceram Venezuela, Argentina e o Brasil desde os anos 1980. Sim, os intelectuais odeiam aqueles que enriqueceram no mercado com produtos ou serviços banais, sem ter toda a erudição desses mesmos intelectuais, sua sensibilidade, sua visão estética. Isso é verdade, mas o mercado é amoral, precisamos lembrar. Uma máquina de alocar recursos de acordo com a demanda e a oferta. E um liberal pode muito bem reconhecer isso sem ter que aplaudir toda a demanda existente, fazendo julgamento de valor moral. Como o próprio Mises reconhecia, e eu destaquei isso no meu livro Economia do Indivíduo, que foi lançado e publicado pelo Instituto Mises, comandado pelo Hélio, que me deu a honra de escrever o prefácio. O mercado não faz julgamento de valor moral, diz Ludwig von Mises. É verdade que a economia é uma ciência teórica, e como tal, ela se abstém de qualquer julgamento de valor. Não é sua tarefa
fazer as pessoas terem visão de que fins elas devem mirar. Ela é uma ciência dos meios a serem aplicados para o alcance desses fins. As decisões últimas, as avaliações e escolhas e fins estão além do âmbito de qualquer ciência. A ciência nunca diz ao homem como ele deveria agir. Ela simplesmente mostra como alguém deve agir se deseja atingir determinados fins. Essa passagem é fundamental para o nosso debate e reflexão aqui. Eu tenho para mim que a noção equivocada de que o resultado no livre mercado será sempre maravilhoso do ponto de vista estético ou moral seja uma das premissas mais perigosas e que afasta tanta gente boa da defesa do liberalismo. Sim, Felipe Neto é competente em produzir lixo. E lixo também vende no livre mercado. Eis a realidade da qual não podemos fugir. Michael Moore é multimilionário com documentários mentirosos, ideológicos. Assim como o linguista Chomsky, supostamente lido por Neto, fez fortuna e fama não com as suas teorias frágeis sobre o hardware da linguagem, e sim com o seu anti-americanismo infantil, patológico e até mesmo canalha. Há muita demanda por porcaria, eis o fato. E sempre haverá gente habilidosa e imoral suficiente aí para atendê-la. Muito intelectual desdenha do sistema por enxergar esse resultado, e isso é um erro. Mesmo com embusteiros, picaretas, oportunistas fazendo sucesso e riqueza explorando a fraqueza humana no mercado, a verdade é que esse sistema é o mais eficiente, o que gera mais riqueza em termos gerais, mais empregos e, acima de tudo, o único que preserva a liberdade de escolha do indivíduo. Devemos defender o liberalismo não porque ele vai sempre beneficiar o melhor do ponto de vista moral, mas sim porque ele é o único que permite um ambiente de trocas voluntárias, mesmo que muitas vezes elas se deem entre quem demanda e quem oferta porcaria. Da mesma forma que a democracia vai inevitavelmente levar ao poder péssimos políticos, pessoas horríveis, mas a alternativa, o despotismo esclarecido, acaba sendo muito pior. Hélio conclui seu texto com um toque de otimismo acerca do youtuber. Felipe sempre gostou de ler, preza a boa educação e prosperou no ambiente liberal da internet, usufruindo do capital acumulado pela tecnologia do seu iPhone, computadores e softwares, servidores da Amazon, serviços do Google, etc. Ignora, no entanto, que o Brasil está longe de ser liberal, o que explica nosso atraso. Se deseja combater a pobreza e melhorar o Brasil para todos, deve se familiarizar com o que a ciência econômica diz sobre o tema, e aí ele conclui dando algumas ótimas dicas de leitura. Mas Felipe Neto quer mesmo isso? Eis o ponto. Eu não nutro tais esperanças e discordo dos elogios. Felipe Neto não demonstra ser um leitor voraz, e sim alguém que busca holofotes com lacrações, fazendo resenhas antes mesmo de terminar o livro e já concluindo que é preciso implodir todo um sistema, para salvar o planeta. É um especialista. É, portanto, arrogante e ignorante, uma combinação explosiva. A sua educação é servir como péssima influência aos mais jovens. Em suma, nós podemos continuar considerando-o um completo bocó, apesar da sua fortuna conquistada no livre mercado, que ele desdenha, cospe em cima. Diante da repercussão do seu comentário, ele preferiu dobrar a aposta. A verdade é que dói nos neoliberais quando alguém que saiu da merda, ficou rico e entrou no estômago do monstro neoliberal decide se colocar contra esse sistema de M. Aí começam a jogar sua riqueza na sua cara e gritar que você é um socialista hipócrita porque não sabem o que fazer. Não, Felipe Neto, nós sabemos exatamente o que fazer. Mostrar que o sistema está longe de ser uma merda, que é o mais eficaz para alocar recursos escassos e que permite o enriquecimento geral, já que não se trata de um jogo de soma zero. E que nele, até mesmo idiotas que vendem porcaria podem ter sucesso material, o que jamais será sinônimo de valor moral. Ou seja, nós podemos continuar denunciando a tremenda hipocrisia de alguém como Felipe Neto da vida, possível graças ao liberalismo, e ainda assim defender esse mesmo liberalismo. Ter um Felipe Neto rico e usando sua riqueza para espalhar bobagens
é um preço muito pequeno a ser pago para preservar nossa liberdade e produzir riqueza para a imensa maioria. Viva o liberalismo, apesar de Felipe Neto.